Fala galera do sétimo ano, vamos fazer aqui uma. Vamos começar aqui o estudo dos números racionais, né? Já falamos sobre fração, falamos sobre razão, postamos uma aula para você ontem lá na plataforma. Agora é o momento agora de nós pegarmos, englobar alguns conhecimentos que serão necessários na aula de hoje. Então, vamos falar primeiramente na página 20, um resumo. Ele fala para a gente sobre a questão dos números racionais. Então, números racionais, você tem aí que é, na verdade, qualquer número que você vai utilizar, isso é em formato de fração. Não se esqueçam que o número de baixo, que seria no caso nosso denominador, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, ele não pode ser zero. Não existe nenhum número dividido que dê zero. Ou seja, inexistente. Pega o número, divide por zero, isso é inexistente, ou seja, isso é impossível na matemática, tá? Então, se você pegar aqui a nossa calculadora, só fazendo a demonstração, tá? Você pegar um zero, dividir pelo número, tu pode. Opa, seria ao contrário, né? Zero dividido pelo número, aí ó, dá zero. Agora, você pegar 8 dividir por zero, repara, não é possível dividir por zero. Ele já até coloca aí pra gente aí a ideia fundamental, tá? Então, já sei que esse número de baixo tem que ser diferente de zero, ou seja, ou vai ser positivo ou vai ser negativo, tá certo? Outra coisa aqui que vai interessar pra gente, que daqui também você vai ter um número decimal. Vai aparecer muito quando você faz a relação do número de cima e o número de baixo, você vai ver, ou vai ser o número inteiro que vai ter, ou vai ser o número, nesse caso aí, um número decimal. Então, eu já sei. Ou pode ser os dois, o número inteiro e o número decimal junto. Por exemplo, quando você coloca aqui 2,38, ou seja, foi uma divisão que aconteceu, essa divisão apareceu a vírgula. Vírgula significa que você dá continuidade na sua conta. Então, por exemplo, só como hipótese, se você pega 5,5 e você faz essa divisão, isso aqui vai me dar 2,5. Então, olha só, foi o que apareceu, né? Número decimal também ele é um número racional, tá? Galera, aí lá embaixo na página 20 ele mostra para você um conjunto, tá? Ele mostra para você aí um conjunto. Então esse conjunto, a partir de agora, você tem que entender esse conjunto, ó. Vamos começar que ele coloca aqui pra gente, ó, os números naturais. Números naturais são todos aqueles valores positivos que você estudou lá no teu sexto ano. Então você tem o seguinte, você tem um, dois, três, e aí ele fala para você todos os naturais, ou seja, todos os valores positivos. Então vou colocar aqui, ó. Todos os naturais são todos valores positivos, beleza? Desses valores positivos, nós estamos estudando esse ano dos números o que, professor? Negativo. Ou seja, os inteiros, eles são formados por números negativos e números positivos. Então, ele colocou para você só alguns exemplos, ó, por exemplo, -4. Vamos lá. Então, ele coloca aqui para você -4, aí colocou aí para você -17. Aí daí, o que, que vai acontecer? Vai aparecer um outro conjunto, que esse conjunto engloba os dois. Quem são, professor? É justamente os números racionais. Aí ele coloca para você em formato de fração, então colocou aqui em cima, ó, em formato de fração. Aqui ele colocou como número misto, que nós vamos daqui a pouco relembrar como se transforma o número misto, que seria um número inteiro mais uma fração. E também aqui, ó, quando aparece esse valor aqui em cima, esse traço, significa que é um número decimal que ele tende ao infinito, que ele é chamado de dízima periódica. Vou pegar um exemplo aqui para você entender legal, ó. Por exemplo, quero dividir 1 por 3. Olha aí, ó, repara que o 3 ele repete periodicamente. E ele tem fim, professor? Não, vai embora. Então, ele é uma dízima periódica, tá? Então você tem aqui o 6,7, já coloquei aqui, né? Esse traço em cima significa que ele se repete periodicamente, tá? E 0,4 está aí na página 20, tá? Então, todos eles formam o nosso amiguinho, que são os números decimais, que formam os números racionais. Beleza, galera? Tranquilo?
Ok, né? Beleza. Então, galera, ó, dando continuidade aqui na nossa aula. E vamos dar continuidade aqui agora nesse exato momento. Vamos para a página 21, ó. Página 21 do livro de vocês, e já fala isso que nós comentamos agora há pouco, né? Se você averiguar, você tem aí o número que está se repetindo, né? Olha só, página 21. Aí ele fala para você sobre decimal que termina. Professor, o que seria esse decimal que termina, ó? Seria esse número decimal aqui, que você percebe que ele tem um fim, ó. Então, repara que ele não tem Eita! Ele não tem um período longo. Ele fez a divisão, terminou ali no 2,5 a divisão. O problema é quando você percebe o seguinte, quando você faz uma divisão e você analisa, ó, professor, não tem fim. Por exemplo, 2 por 3. Olha lá. Ele não tem fim, então 6, 6, 6, 6, 6 e vai embora, tá? Então isso aí também é um número racional que onde essa racionalidade ela não tem um fim, é chamado de números decimais de natureza periódica, números periódicos no caso, tá certo? Que é chamado de dízima periódica, tá bom? Então tá aí, a partir de agora, quando você efetuar uma divisão, né, uma fração no caso, você vai ter ali um número decimal. Ou ele pode ser, nesse caso, tende ao infinito, ou nesse caso ele pode ter, ele tem finidade, ou seja, ele tende ao finito, tá? Na página 22, ele já mostra para você a questão do posicionamento na reta numerada, ou seja, ó, dentro da reta numérica, ó. Então, por exemplo, você queira posicionar, por exemplo, meio, 3,25, vamos colocar outro aqui, sei lá, 0,95. Pronto, vamos colocar esses três números, eles, cada um seu posicionamento na reta numerada. Então, quando você coloca aqui, ó, atenção, aí vamos colocar aqui o zero como referência, eu já sei que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, cuidado com a relação. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2 e 3. O 3, aqui mais ou menos aqui no final 4, tá? Aí eu vou posicionar cada um deles de acordo com seu posicionamento, ó, vou colocar aqui -1. Aqui, ou seja, o meio, que é negativo, ele está nesse posicionamento entre o 1 e o 0, ó, -1 e o 0. Então, ele está aqui mais ou menos, seria metade, né? Viu? Agora, por exemplo, eu quero posicionar quem, professor? Eu quero posicionar o nosso amiguinho aqui, ó, o 0,95. Então, o 0,95 está muito próximo de 1, mas ele é positivo. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,95. E o 3,25, professor? Ele está aqui, ó, mais ou menos aqui próximo do 3 e um pouco afastado do 4. Então, 3,25. Tá bom? Beleza, galera? Então, isso é a nossa explicação da nossa aula de hoje.